Os Estados Unidos da América não conseguirão a Groenlândia definitivamente. Resposta longa. Vamos explorar os limites dessa pergunta e ver o que podemos fazer com ela. Vamos ter uma geógrafa conversa. Existem 3 coisas que eu odeio mais do que qualquer outra coisa na Terra: mosquitos, esperar em longas filas e sentir frio. Dito isso, eu sou absolutamente fascinado pela região ártica deste planeta e por algum motivo eu continuo voltando para lá. Eu estive na Groenlândia 2 vezes, uma no inverno e uma no verão. Eu até tive a sorte de levar minha mãe lá. Deixe-me mostrar algo. Minha mãe até fez essa pintura na minha parede. Esses são os icebergs da deriva no verão no Fjord de Ilulissat. Meus inscritos sempre me perguntam qual é o meu lugar favorito que já visitei quando me encontram. Sempre tenho cuidado ao responder essa pergunta, pois todos querem que eu mencione o país deles. Para ser totalmente sincero, tenho algumas das minhas melhores lembranças na Groenlândia. Eu colocaria entre os 2 ou 3 primeiros lugares que já visitei. É como se fosse um planeta completamente diferente lá em cima. Apesar de ser apenas rocha e gelo, as pessoas de lá são incríveis. Conheci uma garota de 14 anos esperando por um ônibus em Nuuk, a capital. Ela contou que no dia anterior havia atirado em um boi almiscarado para alimentar sua família, e agora estavam tendo isso no jantar. É como se desde uma idade jovem todos fossem ensinados a suportar o frio e as condições completamente e totalmente inóspitas, e não apenas sobreviver a isso, mas prosperar nele. É como se todos, do professor ao encanador, do artista ao músico, até o maldito técnico de tecnologia da informação que trabalha em um escritório, soubessem como caçar, pescar e lutar por suas vidas. Depois, eles vão pra casa relaxar assistindo Netflix ou jogar sinuca no Daddy's, meu bar favorito em Nuuk. Confira se visitar. A Groenlândia teve um lugar especial no meu coração por muito tempo. Esse tópico me afeta pessoalmente, então todos já ouviram falar sobre a questão da Groenlândia. Nos últimos anos, o presidente Trump cogitou a ideia de comprar a Groenlândia, o que inicialmente soa bastante hilário, como se tivesse surgido do nada. Como se não tivéssemos problemas domésticos suficientes, de repente a Groenlândia surge do nada. Não falamos sobre ela desde a Segunda Guerra Mundial. E embora o tópico seja meio aleatório, a coisa estranha é que ele meio que abre algumas outras vias de discussão que precisavam ser abertas. Para os novos no canal, aqui vai um resumo sobre a Groenlândia, que já expliquei em episódios anteriores. A Groenlândia é essa enorme ilha no Ártico. Cerca de 80% da Groenlândia é coberta pelo manto de gelo, enquanto os 20% restantes são áreas de fiordes ao longo das costas, onde 90% da população vive no lado oeste da ilha. Atualmente possuem uma população de cerca de 60 mil pessoas, sendo a região menos povoada do planeta. A Groenlândia é um país? Bem, sim e não. No papel, eles são considerados um país constituinte sob o reino da Dinamarca. Contudo, eles ganharam autonomia em 1979 e autonomia adicional e autogoverno em 2009. Portanto, além de certas decisões diplomáticas de alto nível, a Dinamarca essencialmente permite que eles se autogovernem de maneira autônoma. O problema é que eles têm uma estrutura social muito interligada que é fortemente baseada na cultura dinamarquesa. Eles aprendem dinamarquês como segunda língua. A maior parte do seu comércio e importações passa pela Dinamarca. Além disso, seus serviços sociais e moedas são dinamarqueses, então isso meio que os mantém presos. Se o tópico de secessão ou anexação por outro estado for levantado e se ainda não decidiram pela independência, essas medidas terão que passar pela Dinamarca. Agora, aqui está o negócio. O conceito inteiro dos Estados Unidos da América, de alguma forma, administrando a Groenlândia, não é uma novidade. Os Estados Unidos da América pensaram e até tentaram comprar a Groenlândia várias vezes ao longo da história. Em algum momento, a Dinamarca considerou a ideia, mas acabou recusando. É como aquele meme da garota do kombucha, sabe? Tipo, não, bem, mas estamos nos adiantando. No contexto, além de anexação, batalhas e referendos de ilhas, como quando a Samoa Americana votou para ficar conosco, o que foi estranho. Já expliquei isso no meu episódio dos Estados Unidos da América. Conseguimos Dwayne The Rock Johnson, mas além disso, grande parte dos Estados Unidos da América se expandiu por meio de compras como a da Louisiana, que praticamente dobrou o tamanho do país, ou quando compramos o Alasca dos russos a preços baratos. A ideia de comprar a Groenlândia e até mesmo a Islândia, que também estavam sob domínio dinamarquês, persiste desde 1860, desde que um de nossos ex-secretários de Estado escreveu uma proposta, mas ela nunca chegou ao Congresso, blá blá blá. De qualquer forma, eles estavam pensando nisso. Somente nos anos 1910 que os Estados Unidos da América receberam uma opção séria. Naquela época, a Dinamarca enfrentava problemas financeiros e manter suas colônias distantes não era visto como lucrativo. Então, eles ofereceram aos Estados Unidos da América para comprar as Índias Ocidentais dinamarquesas, que agora são as Ilhas Virgens. Meus compatriotas americanos compramos as Ilhas Virgens da Dinamarca. Por isso, ainda se vê lugares com nomes dinamarqueses como Christiansted, Neltjeburg, Lovenlond e Frederikstedt.
A pegadinha era que, para conseguir as Ilhas Virgens, os Estados Unidos da América teriam que reconhecer a reivindicação dinamarquesa sobre a Groenlândia. Então ficamos tipo, claro, por que não? Se eles tentassem vender para o Reino Unido para expandir sua colônia canadense, já que o Canadá ainda fazia parte do Reino Unido na época, teríamos visto como um ato de guerra devido à doutrina Monroe, que se opunha à expansão europeia adicional nas Américas. A transação com as Ilhas Virgens foi o mais próximo que a Dinamarca chegou de considerar vender a Groenlândia. Bastava reconhecer a reivindicação da Dinamarca sobre a Groenlândia, como fizemos com as Índias Ocidentais dinamarquesas. Porque você não pode comprar algo se não reconhecer o vendedor. Apesar da ideia ter sido mencionada com desgosto, ela acabou sendo descartada e não se repetiu. Avançando rapidamente para a Dinamarca, que não pode defender efetivamente a Groenlândia, porque, você sabe, eles estão muito ocupados sendo atacados pelos nazistas. Em 1941, um acordo foi alcançado permitindo que os Estados Unidos da América construíssem e mantivessem bases militares na Groenlândia enquanto houvesse uma ameaça percebida. Ao ouvir isso, os Estados Unidos da América se empolgaram e começaram a construir bases até no sul. A primeira em Nassau-Stovak, e depois foram até o espaço mais ao norte, em Thule, agora chamado de Base Aérea Pituffik. Agora é uma estação da Força Espacial. Os Estados Unidos da América construíram o aeroporto Genghis Luwak, com a pista mais longa da Groenlândia. Até 2024 foi o principal hub internacional do país, quando o Nuuk estendeu sua pista para acomodar jatos comerciais maiores, como Airbus 330S. Esqueci os números, mas é louco que durante o auge da Guerra Fria, a população americana superou a da Groenlândia por um tempo. Foi a quantidade de pessoas estacionadas lá. Atualmente, só a base mais ao norte em Thule ou Pituffik segue ativa. O nome foi alterado. Próximo à cidade de Konak. Não imagina o quanto desejo ir para Konak. É um dos meus destinos dos sonhos. Até hoje, os Estados Unidos da América ainda têm permissão para manter sua base lá, estabelecida durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Eles eram responsáveis por defender a Groenlândia. Isso despertou mais interesse dos Estados Unidos da América nos assuntos groenlandeses, mas o governo dinamarquês sempre agiu dessa forma. Não podemos dar a você o ex-ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Gustav Rasmussen, que afirmou que devemos muito à América. Não creio que devemos a eles toda a Groenlândia. Em 1947, o ex-ministro da Agricultura dinamarquês, Jens Sundrup, disse em um debate sobre o orçamento: houveram rumores nos jornais sobre a América querendo adquirir a Groenlândia. O rei dólar está prestes a se tornar um fator importante em todas as áreas. Não estou ciente de nenhuma abordagem sobre a compra da Groenlândia, mas presumo que não embarcaremos nisso. Se os groenlandeses desejarem algum relacionamento ou secessão, seria outro assunto, mas neste aspecto não pode haver qualquer forma de transação financeira. Preste atenção nessa última frase. Embora se os groenlandeses desejarem algum relacionamento ou secessão, seria outro assunto. Porque aqui está o negócio. Todo esse tempo estivemos falando sobre os Estados Unidos da América e a Dinamarca, Estados Unidos da América Dinamarca, Estados Unidos da América Dinamarca. Porém, há uma terceira parte totalmente esquecida e descartada, sobre a qual ninguém parece lembrar ou falar. O próprio povo da Groenlândia. Eu adoraria falar sobre este tópico, mas sinto que não faria justiça sem ter uma pessoa real da Groenlândia para falar por si mesma. Deixe-me apresentar meu melhor amigo da Groenlândia, Malik, o primeiro amigo groenlandês que fiz. Ele é muito apaixonado e sabe das coisas. Ele é muito envolvido politicamente e trabalha no governo da Groenlândia. É apaixonado por qualquer coisa relacionada à Groenlândia. Esse é o meu cara de referência. Vamos lá. Ei, Malik, como você está? Como você está se sentindo? Sim, você está no seu carro agora e você está na Groenlândia. Oh, meu Deus. Espero que você esteja se mantendo aquecido aí no seu carro no meio dessa tempestade de neve. Sim, mesmo que esteja nevando e tempestuoso, não está tão frio. Temos cerca de 0,5 graus positivos aqui. Isso não é ruim, nem mesmo de graça. Mas antes de tudo, oi! Como vocês estão? Estão prontos para serem americanos? Malik, vamos explicar aos espectadores por que a Groenlândia é tão focada e importante. Sim, muito importante para outros países por muitos anos, especialmente para os Estados Unidos, militarmente, em termos de segurança. Existem bases na Groenlândia desde a Segunda Guerra Mundial. Então, Malik, você pode explicar aos espectadores o que é uma pessoa da Groenlândia? Sim, uma pessoa da Groenlândia deve ser talvez uma pessoa que vive na Groenlândia ou que tem raízes da Groenlândia. 80% da população da Groenlândia é Inuit, mas eles estão espalhados pelo Ártico. Então você tem Inuits no Alasca e no Canadá também. Nosso Inuit em particular é chamado de Esquimós Thule ou Inuit Thule. Por outro lado, também houve vikings que se estabeleceram na Groenlândia por volta do mesmo período dos anos 900 a...
Uma pequena mistura, principalmente inuit, um pouco de dinamarquês, mas sim. Então, vocês são um país constituinte dentro do Reino da Dinamarca. Vocês têm seu próprio autogoverno. Você pode explicar um pouco sobre isso? Sim, claro. Nós somos um país. A Groenlândia é um país. As Ilhas Faroé são um país. E a Dinamarca é um país. Juntos formamos o que é chamado de Comunidade da Dinamarca ou Reich da Dinamarca. Sim, mas tecnicamente não somos um país sob a Organização das Nações Unidas. Então, não temos um assento na Organização das Nações Unidas, temos nossa própria língua, nossa própria cultura, nosso próprio território, uma antiga canção nacional, nossa própria bandeira, temos a maioria do que compõe um país, mas ainda não temos uma Constituição e não temos como autorrepresentação em relações exteriores que está sob a Constituição dinamarquesa, a qual a Groenlândia está submetida. Vocês têm uma Constituição escrita, pronta para ser implementada quando estiverem preparados? Sim, nós temos um rascunho que está pronto para ser votado, realmente pode precisar de alguns ajustes, mas realmente está meio que pronto. Temos o direito desde 2009, no ato de autogoverno, para votar em um referendo sobre independência e poderíamos implementar isso. Então, se você realmente quisesse, amanhã você poderia reivindicar a independência? Em teoria, sim, eu acho que sim. Na prática, deveria haver um tempo antes de anunciar o referendo, mas tecnicamente poderíamos. Muito do trabalho básico já foi feito, faltando apenas o aspecto financeiro de financiar tudo. País sem subsídios, mas não é tanto assim. Realmente é cerca de 0,8 bilhão de dólares americanos a mais que precisamos no Tesouro agora. Então acho que podemos manter lá. Sim, americano. Podemos começar um GoFundMe pra você. Ah, sim, isso seria tão... legal. Sim. Nós vamos te cobrir. É tão complicado. Como os groenlandeses se sentem? Eles se sentem dinamarqueses? Qual é o sentimento da Groenlândia em relação à Dinamarca? E eu sei que essa é uma pergunta pesada, mas sim... Temos relações próximas com a Dinamarca e somos tecnicamente cidadãos dinamarqueses. Eu, por exemplo, sou meio dinamarquês e meio groenlandês, então me sinto dinamarquês de uma maneira diferente da maioria das pessoas aqui, mas sim, né, nos sentimos parte da União Nórdica, né, os países nórdicos aí são bastante semelhantes em muitos aspectos, mas por outro lado, né, existem tantos outros aspectos culturais e apenas a maneira como a mente groenlandesa funciona, que não é realmente dinamarquesa, mas temos uma grande união e é chamada de Comunidade do Reino, mas na verdade é mais como uma unidade de 3 partes. Então, ok, vamos passar para a coisa toda da América. O envolvimento americano na Groenlândia remonta aos tempos de guerra. Mesmo após a desativação das bases, houve uma presença persistente do interesse dos Estados Unidos da América no Ártico. Vocês estão geograficamente mais próximos dos Estados Unidos da América e do Canadá. Qual é a percepção geral dos groenlandeses sobre essa situação? E o que eles sentem sobre os americanos? Eu acho que geralmente os groenlandeses gostam da América, mas também existem algumas questões urgentes como a militarização. A Groenlândia não possui exército, nunca teve soldados ou forças armadas. A ideia de militarizar a Groenlândia mais do que já está com a única base pode ser uma questão urgente para alguns. Então você precisa da presença militar na Groenlândia, talvez expandindo um pouco para que haja mais reconhecimento na costa leste. A Dinamarca não consegue fazer muito com os 4 navios que tem, que agora estão sendo rebaixados para 2. Pode haver um ponto válido, mas você tem permissão para isso. Você tem permissão para a presença militar desde 1940 e depois foi expandida em 1951 e depois novamente expandida em 2004. Mas tudo está aderindo aos acordos da OTAN até agora. Então, recentemente, Donald Trump Jr. realmente visitou a Groenlândia e pareceu que vocês gostaram quando eu vi nas notícias. Vocês foram meio que um pouco corteses, mas... Vocês foram acomodativos e hospitaleiros, apesar de eu não saber o que se passava em suas cabeças. Você acha que isso levaria a algo? O que você pensa sobre toda essa situação? Isso leva a uma ótima discussão, não importa o que aconteça. Tenho muita dificuldade em prever o que isso vai significar no futuro, realmente na ideia técnica e política, porque como isso realmente acontece em termos práticos, porque temos a Groenlândia que também tem direitos, né, e somos um povo que tem direitos à nossa própria representação. E também, é claro, temos direitos de ser um país independente. Eu não sei, quer dizer, espero que seja mais uma exploração financeira e econômica dos Estados Unidos, que também pode beneficiar nós, claro.
Mas se for como um roster chego, eu não acho que vai ser isso. Sim, porque estamos discutindo acordos e anexação, que são dois assuntos diferentes. Com certeza. Sim, não sei se os groenlandeses ficariam ansiosos pelo último acontecer. Eu não acho que vai acontecer, mas acredito em uma cooperação mais próxima. E claro, né, os Estados Unidos têm muito potencial aqui. Então, vamos trabalhar nisso, certo? Sim, claro. Além disso, temos o acordo IGA-LIGO, no qual os Estados Unidos afirmam querer trabalhar mais próximo à Groenlândia nesses projetos exploratórios. Então, nós esperamos que isso se concretize de forma pacífica, beneficiando os Estados Unidos e a nós mesmos. Vocês se sentiriam confortáveis com algum tipo de status de associação livre, como o que fizemos com a Micronésia e Palau? Eu acho que sim. A independência não é como ligar um interruptor e instantaneamente ter um Estado soberano. Poderíamos começar em etapas como os acordos de livre associação e algum tipo de garantia para a segurança financeira. Isso seria legal. Vocês teriam sua soberania sem se vincular completamente e perpetuamente aos Estados Unidos da América. Então isso seria gentil. Seria legal. Acho que seria uma maneira realista de talvez abordar o problema. Certo. O que os groenlandeses querem, afinal? Os groenlandeses buscam reconhecimento na realidade. Ser um jogador igual no campo de jogo, reconhecido como um povo soberano e completo. Você acha que seria fácil para menos de 60 mil pessoas gerenciar a maior ilha do mundo? Não vejo problema. Afinal, com a internet, todos estão conectados. Quase todo mundo se conhece aqui, mesmo que vivamos tão distantes. Acho que a ideia de que somos uma pequena população não precisa ser um problema. Pode ser mais simples de administrar assim. Sim, isso é meio verdade. Sim, então você tem menos para alocar com os impostos e tudo mais. Você me conhece, eu amo a Groenlândia e ela sempre teve um grande lugar no meu coração. Estou torcendo por vocês. Não importa o que você escolha fazer, mas se decidir avançar de qualquer forma envolvendo os Estados Unidos da América, estou aqui para apoiá-los. Alguma última palavra que você queira dizer para o mundo sobre a Groenlândia? Sim, acabamos de abrir um novo aeroporto aqui em Nuuk, então é mais fácil viajar para cá. Isso é verdade. Mas vejo que os ingressos estão sendo arrancados, então talvez apenas os peça com antecedência. Sim, vocês provavelmente receberão muito turismo em breve. Estamos presos com os jornalistas agora, todos os hotéis estão lotados por eles. Nuuk está prestes a ser bombardeado com turismo. Absolutamente, sim. Malik, eu realmente aprecio isso. Espero que você tenha um bom dia e saia do seu carro para entrar em um prédio aquecido. Farei isso agora. Até logo. Espero que tenha um bom dia. Você ouviu do Malik. E deixe-me dizer isso. Tipo, é um problema que parece meio sem graça no início, mas depois você percebe que isso meio que abre a caixa de Pandora sobre como poderia ser o futuro da Groenlândia. A Groenlândia é simplesmente fascinante, porque a maneira como funciona é a mais desenvolvida de todas as áreas árticas e Inuit. E eles meio que descobriram tudo. Se eles conquistarem a independência, seriam a primeira nação Inuit totalmente soberana do mundo. Mas, e isso é um grande mas com uma enorme ressalva, mas se eles decidirem seguir em uma direção diferente, isso também poderia ser algo interessante. E olha, eu estou apenas dizendo que sou americano. Eu estive na Groenlândia, conheci pessoas groenlandesas, são algumas das pessoas mais legais e melhores que já conheci na minha vida, e olha, eu sei que você provavelmente está rindo disso e provavelmente não gostaria de se juntar aos Estados Unidos da América, mas se você realmente quiser, ficaria feliz em tê-los na minha família, ok? Estou apenas dizendo que vocês são incríveis e seriam americanos realmente legais, eu juro. E já temos alguns Inuits no Alasca de qualquer maneira, seus primos, então vocês poderiam apenas, sabe, sair com eles. Vocês conhecem seus primos, se dão bem com eles de qualquer maneira, certo? Ficaria feliz em tê-los conosco, cara, e as pessoas da Groenlândia são as melhores, são as mais legais. O que você quer? Quer isso? Ou quer alguns hambúrgueres bem gordurosos? Eu sei que vocês, pessoas da Groenlândia, gostam de gordura e proteína. Temos muito disso aqui. Claro, a sua não é processada industrialmente com muitos produtos químicos e é mais fresca e orgânica e muito melhor que a nossa. Mas ainda assim, você entendeu o ponto. Seja lá o que você decidir fazer, Groenlândia. Vou estar torcendo por você, não importa o quê. Mas se quiserem se juntar à família, eu definitivamente receberia vocês de braços abertos, estou apenas dizendo por conta própria. Groenlândia, se você se juntar aos Estados Unidos da América de alguma forma, mesmo que seja como um status de associação livre, onde você mantém sua soberania, mas tem negociações diplomáticas conosco, eu aprenderei seu hino nacional e o cantarei, ok?
Eu sei que consigo. Já decorei a letra da música do Nanuque. Qual é mesmo? É tipo... Eu amo isso. Independente do que aconteça, torço por vocês. Tem meu amor dos Estados Unidos da América, meu imenso amor americano. Para onde forem e o que escolherem, estou aqui para um grande abraço americano. Tudo bem, Groenlândia? Amo vocês. Saúde.